Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas, no ar aqui na TV Bom e também na Rádio CBN Diário. Esta semana, o programa é especial, estamos ouvindo todos os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Conosco participam colegas jornalistas, convidados do Diário Catarinense. Aqui no estúdio está Rafael Martini e na redação do Diário Catarinense, o Piara Boschi. A ordem dos candidatos foi definida por sorteio. Na segunda-feira ouvimos Jean Loureiro e ontem foi a vez de Elson Pereira. Hoje está aqui conosco o candidato do PSD à Prefeitura de Florianópolis, César Souza Júnior. Candidato, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de a gente poder explorar um pouquinho mais os temas aí dessa eleição. Martini, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo. No DC, o Piara, tudo certo? Boa noite. Boa noite, candidato. Tá aí o Piara, daqui a pouco vai participar aqui conosco com perguntas. Bom, candidato, lendo o programa de governo do senhor, e nós temos aqui o seguinte, com relação a planejamento urbano, o patrimônio natural da cidade, o senhor fala sobre importantes restrições. Mas nós iremos tratar deste assunto em instantes, depois da vinheta. Conversas Cruzadas tem o oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Federação das CDLs Catarinenses, 40 anos, a força do associativismo lojista. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoiano em Palhoça. Queres, experimente o melhor, experimente Queres Top. Candidato, seguinte, no seu plano de governo, na página 26, diz assim, toda e qualquer iniciativa ou empreendimento que não leve em consideração a proteção desse conjunto que faz a imagem ambiental da cidade e que apoia a manutenção de uma boa qualidade de vida deve sofrer importantes restrições, a partir do princípio da precaução para que os impactos não se tornem irreversíveis. O senhor defende a moratória na construção? Não defendo moratória, eu defendo, na verdade, são regras claras. Defendo o novo plano diretor, defendo o impacto, o estudo de impacto do empreendimento sobre o transporte, sobre o meio ambiente. Hoje se autoriza um volume muito rápido, sem a devida e prévia avaliação dos impactos que aquele prédio vai causar no trânsito da região, que aquele novo loteamento vai gerar no saneamento. Chegamos ao número absurdo de 147 prédios autorizados apenas no ano passado pela Prefeitura, sem plano diretor. Eu acho que a política de moratórias ela também é equivocada. A cidade tem que se desenvolver, mas se desenvolver dentro de critérios modernos, de impactos urbanísticos, de impactos de meio ambiente. Sem um estudo prévio, um grande empreendimento, uma nova construção não pode ser autorizada. E, infelizmente, dada a improvisação e a falta de critério que a Prefeitura tem realizado nos últimos anos, que a gente vê um completo descontrole na autorização de novos empreendimentos, onde não se avalia minimamente os impactos que aquela nova obra vai causar na cidade, que a gente vê aí, o caos crescente do trânsito, o saneamento cada vez pior, e a cidade, que é uma cidade com características muito diferentes de outras capitais brasileiras, dada a sua natureza, dada o fato de ser uma ilha, a gente vê uma cidade perdendo qualidade de vida e tendo o seu patrimônio natural ameaçado. Então, regra clara, plano diretor e estudo de impacto. É isso que eu defendo. O Piara, a sua pergunta aí no Diário Catarinense, qual é? Então, candidato, a gente viu recentemente mudanças no zoneamento aprovadas pela Câmara e essas mudanças contaram com o apoio de 8 vereadores que são de partidos que estão na sua coligação. Essa defesa que o senhor faz de que não se altere o zoneamento antes de um plano diretor novo, ela não tem unidade dentro da sua aliança, candidato? Olha, o Piara, vereadores de partidos de todas as coligações, os candidatos apoiaram essa alteração do zoneamento. Eu acho que esse não é um problema político, esse é um problema da cidade, aquilo que a gente quer para Florianópolis. Eu não fui consultado,
se fosse seria contra, e tanto sou contrário a esse tipo de alteração do zoneamento antes do plano diretor, que apresentei minha posição muito claramente no programa eleitoral. Fui o primeiro a me manifestar e o único a me manifestar no programa eleitoral sobre essa situação. Eu quero deixar bem claro aqui, nós não podemos continuar fazendo a política de alterações pontuais do zoneamento. E antes do novo plano diretor, qualquer alteração do zoneamento é casuística. Se eu sou prefeito, vetaria, né? Então foi lamentável, cometeu-se um erro contra a cidade, e eu não tenho nenhum problema de criticar, até que eventualmente seja meu aliado e tenha tomado uma posição errada e equivocada como foi essa. Vai haver uma segunda votação. Eu espero sinceramente que a Câmara Municipal reconheça o erro que cometeu, reverta essa decisão, porque ela representa, principalmente em relação ali à situação que a gente tem ali na região de Cacupé, um verdadeiro crime contra a cidade, uma cidade que não tolera mais esse tipo de alteração pontual. A que o senhor atribui essa votação a 10 dias aí das eleições, da forma como se deu? A que o senhor atribui essa votação nessas circunstâncias que foram colocadas? Olha, é uma cultura que existe em Florianópolis de alterações pontuais de zoneamento já de muito tempo, e que ela não pode mais permanecer, Rafael. Na verdade, essa situação é uma situação que há muito tempo se implantou na cidade e que tem que ter um basta com o novo plano diretor. A alteração ela foi inoportuna, ela não foi devidamente explicada, debatida, não houve audiências públicas, e eu quero deixar bem claro aqui, enquanto a gente não tem aprovado o novo plano diretor, e vamos aqui analisar, Florianópolis está entre os 5% de cidades do Brasil que ainda não tem um plano diretor moderno adequado às novas legislações, o que é um absurdo. Se fez 1.400 audiências em toda a cidade, e agora se contratou uma empresa argentina para vir consertar o plano diretor da cidade. E o senhor pretende encaminhar este plano diretor que está na fase final, ou começa da estaca, zera tudo, começa tudo de novo, começa todas as discussões? Como é que o senhor imagina? E quando esse plano pode, afinal de contas, chegar à Câmara de Vereadores? Eu quero aproveitar a parte que a população opinou. Eu quero aproveitar a essência das 1.400 audiências públicas que foram realizadas. Agora, uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui. Tem uma candidata adversária que ela fala sempre em preparar a cidade para ter 1 milhão de habitantes em 2030. Acho que aí começam as nossas diferenças. Eu quero ser prefeito justamente para não permitir que a cidade tenha 1 milhão de habitantes em 2030. Vamos imaginar aqui, nós temos 420 mil habitantes. Se nós formos ter 1 milhão de habitantes em 2030, não vai adiantar fazer 50, 60 elevados, fazer mais 10, 12 beira-mar em volta da cidade. A cidade não suporta, simplesmente não suporta isso. Eu quero aproveitar a essência daquilo que a comunidade decidiu, mas estabelecer uma capacidade de carga compatível com o nosso meio ambiente, com a nossa qualidade de vida e com o nosso saneamento. Acho que isso é fundamental nessa eleição. Qual é a posição, a opinião do senhor a respeito do projeto da Ponta do Coral? Olha, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, eu sou favorável à Marina, sou favorável a centro de convenções, sou favorável a novos hotéis. Mas eu acho que nesse negócio Ponta do Coral, a gente tem que parar de encarar como uma coisa de torcedor de futebol, ou é contra ou é a favor. Uma coisa me preocupa, eu não sou contrário a esse tipo de equipamento, a cidade precisa deles. Agora eu tenho muitas restrições a um equipamento naquele volume, com 22 andares naquele lugar. Um centro de convenções com 1.000 vagas de estacionamento, numa região que já é altamente conflagrada do ponto de vista do trânsito. Eu não sei se a prefeitura fez os estudos todos que deveria ter feito em relação... Você não acha que... Não entende que está muito na parte do achismo ainda? As pessoas... Não existe, ninguém apresentou realmente um estudo... A prefeitura autorizou o empreendimento. Ela deveria ter, ao autorizar o empreendimento, ter avaliado todos esses impactos ambientais, econômicos e principalmente do trânsito. Aquela área já é uma área paralisada. Você imagina, Rafael, um evento ali para 1.000 automóveis, caminhões de carga e descarga, um prédio de 22 andares. Não precisa ser nenhum gênio, nem engenheiro de trânsito para saber que do jeito que está ali é inviável, vai paralisar a cidade. Então eu quero deixar bem claro que a prefeitura deveria ter tido a responsabilidade de fazer os estudos devidos. Pela improvisação que reina, pelo descontrole que reina na autorização de construções, olha, eu tenho quase certeza que não fez. Por isso eu quero, se não tiver estudos devidamente comprovados de que ali a obra vai sustentar do ponto de vista do trânsito, nós podemos sim rever a decisão da autorização. Agora me assusta muito, 22 andares, centro de convenções para 1.000 automóveis, numa região onde o trânsito da cidade já é parado, até fora do horário de pico, é algo que nós temos que avaliar.
E essa é a mudança que tem que haver em Florianópolis. É parar de avaliar apenas se eu sou contra ou se eu sou a favor pela posição pessoal ou ideológica. Tudo a favor de marina, tudo a favor de centro de convenções, tudo a favor de novas áreas para a gente qualificar o turismo da cidade. Agora, a decisão é, naquele lugar, será que é admissível? Eu quero ver estudos técnicos compatíveis que possam dizer se é ou não é. Em princípio, olhando de longe, eu acho que não se fez a avaliação ainda bem realizada que deveria ter sido feita. Bom, o tom da campanha do senhor é por uma cidade mais humana, né? O senhor falou na questão do trânsito, né, dos congestionamentos, e a campanha do senhor, o plano de governo fala em priorizar o transporte coletivo, o senhor fala em canaletas exclusivas para ônibus, enfim. O senhor defende, por exemplo, restrição do uso e circulação de automóveis? Não defendo a restrição e uso de automóveis. Acho que a gente tem ainda outras coisas para fazer em Florianópolis antes de pensar em restringir. A primeira coisa, antes de ter uma medida ditatorial de proibir o uso do automóvel, que é um bem que as pessoas se esforçam para comprar e para adquirir, tem muita coisa que pode ser feita. A primeira delas é tornar o transporte coletivo mais eficiente, mais rápido e mais barato, realizando a licitação no ano que vem, que está há muito tempo também se arrastando. A licitação, ela vai dar mais competitividade, né, para que a gente possa avaliar projetos mais competitivos. Hoje a Prefeitura remunera as empresas de ônibus pelo custo do quilômetro rodado, que é algo ultrapassado. Eu quero remunerar as empresas de ônibus pela qualidade e rapidez do serviço. Desculpa, candidato, sabe que eu entrevistei há poucos dias aí o presidente do CETUF, né, o Valdir Gomes, e ele disse o seguinte: olha, para quem está pensando que o novo edital vai fazer tarifa mais baixa, não é por aí, não é essa a essência do problema. O problema é o seguinte, é o subsídio da tarifa. Para deixar a tarifa com um valor mais acessível para o trabalhador. Como é que se faz isso? Tem dinheiro no orçamento para isso? Hoje já tem um subsídio. O senhor vai aumentar o subsídio? Porque se passa uma ideia de que o novo edital vai fazer com que o transporte... Vai ser a solução de todos os problemas, né? E não vai ser a solução dos nossos. Mas ele pode ser parte da solução. Eu acho que no edital há espaço, sim, para baixar a tarifa pela melhoria operacional. Hoje nós temos aí 6 empresas aí operando, né, em toda a região da Grande Florianópolis. São 6 garagens, 6 compras de material. Então, uma integração disso, uma licitação que induza a competitividade, a melhoria de ganho operacional, ela pode sim conduzir ao barateamento da tarifa. Volto a dizer, hoje as empresas são remuneradas pelo custo do quilômetro rodado. É uma inversão de fatores. A empresa apresenta, olha, me custou tanto rodar tantos quilômetros e ela recebe do caixa. Nós vamos inverter isso. A remuneração passará a ser por desempenho, por transporte, por velocidade. E aí sim a gente vai conduzir as empresas a um ganho operacional. E isso vai dar espaço também para a diminuição da tarifa. É um desafio enorme, né? Eu trouxe essa informação aqui já, né, Martina? Ainda fruto da entrevista que eu fiz com o presidente CETUF, ele me disse o seguinte, né? Que hoje nós temos para um volume igual de usuários, que não aumentou o número de passageiros. Nos últimos anos, né? Nos últimos anos, mas nós temos mais veículos circulando, mais ônibus circulando, que significa um custeio maior, né, da operação. Por que precisa mais ônibus? Porque os ônibus estão parados no congestionamento. E nesse seu pacote... E o custo aumenta da operação, né? Nesse seu pacote, candidato, a questão da integração com o transporte marítimo, como é que o senhor está analisando? É possível já integrar já nesse processo? Antes ainda eu quero voltar um pouquinho sobre a questão das canaletas, que é o caminho para a gente ter o transporte coletivo mais eficiente e mais rápido. As vias rápidas? As vias rápidas. A via exclusiva para o ônibus, que é o caminho que se adota mais adequado à nossa realidade brasileira e também da cidade. Para isso não tem mistério. A Prefeitura não tem recurso no orçamento para fazer isso. Tem que buscar financiamento nacional e internacional. Blumenau conseguiu fazer isso agora. Blumenau vai receber, está recebendo já 120 milhões de reais para estruturar o seu sistema de faixas exclusivas. Nós temos que ter projeto, até hoje a Prefeitura não apresentou um projeto para estruturar o transporte coletivo. Tem muito dinheiro, tanto no Brasil, BNDES, como também recursos internacionais. A gente vai apresentar, com base naquilo que vai ser licitado, também um projeto de vias exclusivas e tornar o transporte mais eficiente. E isso vai conduzir com que a gente possa ter o passageiro sendo transportado de maneira até mais rápida em alguns lugares do que do automóvel. Só assim a gente vai oferecer uma alternativa para a cidade, porque a opção pelo transporte individual está nos conduzindo para o caos que a gente vê aumentar a cada dia. Vamos para o Diário Catarinense. Piara, tua próxima pergunta. Então, eu queria continuar na questão do transporte, que se fala muito da questão do edital, como vocês mesmos comentaram. Como garantir, candidato,
que o edital não seja simplesmente as empresas que estão aí disputando o que eles já fazem. Como fazer concorrência efetiva nesse edital? Como trazer empresas de fora para disputar? Fazendo um edital como a lei manda, aberto, isonômico, e no nosso edital eu vou chamar a participação do Tribunal de Contas, do Ministério Público na formulação do edital, para que ele possa propiciar a qualquer empresa que queira vir realizar o serviço condições de igualdade e condições competitivas. Eu tenho certeza que o transporte coletivo de passageiros é algo atrativo para várias empresas, e dentro dessa modalidade mais moderna, premiando a empresa que transportar bem, com qualidade as pessoas e com rapidez, e não apenas pagar o custo apresentado em planilha. Estamos na CBN Diário e na TV Com, na série de entrevistas especiais com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Hoje é a vez de César Souza Júnior. Nós vamos para um rápido intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Aqui. Estamos de volta aqui na TV Com e CBN Diário, eleições 2012 e a série de entrevistas especiais com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Hoje está aqui conosco o candidato César Souza Júnior. Participam da entrevista Rafael Martini, do Diário Catarinense, colunista da coluna Visor do DC, e também o nosso colega o Piara Boschi, que está lá na redação do Diário Catarinense. Candidato, o senhor fala na página 27 que o plano de governo da sua campanha, uma cidade mais humana, a educação pública deve ser em tempo integral. E aí na página 28, implementação da educação pública integral. Nessa forma, a criança e o adolescente disporão de atividades complementares extracurriculares ao longo de todo o dia, com atividades educativas, esportivas e culturais. O senhor tem orçamento para isso? Já o quanto que isso custaria mais e o dinheiro viria de onde? Vamos fazer, mas vamos priorizar, Renato, iniciando no primeiro ano pelos 5 bairros e mais baixo DH que nos apontou o Floripa Te Quero Bem. Né? Então temos que começar por onde precisa mais, e precisa mais na região mais carente. O nosso projeto prevê primeiro os 5 bairros no primeiro ano. Quais seriam esses 5 mais bairros? 5, mais 5, mais 5. Hoje nós temos apontados pelo Floripa Te Quero Bem, né? Temos a questão da Tapera, da Vila Aparecida e também as comunidades do maciço do Morro da Cruz. Né? Então, vamos iniciar pelos bairros mais carentes, oferecendo a educação integral. Não precisa construir prédio novo para isso. Vamos utilizar as áreas já disponíveis na comunidade, vamos reformar áreas públicas. Eu conheci o projeto que funciona muito bem, reconhecido, premiado inclusive pela ONU em Pato Branco. Fui lá conhecer e lá não tem assim muito prédio novo não. Eles usam a área da própria comunidade, clubes sociais que ficam parados durante todo o dia e de maneira muito efetiva colocar a educação integral e não impor aos alunos uma agenda. Ir lá, discutir com os pais e mães que esporte se vai realizar, que atividade cultural se vai realizar. E outra coisa que eu defendo é buscar nas próprias comunidades pessoas que, depois de capacitadas, vão atuar na educação integral. Alguém que faça teatro, que faça arte, cultura, lazer, no período complementar, ajudar as crianças. Deixa eu só entender o seguinte, essa questão, candidato. Então, não seriam professores da rede pública? Seriam lideranças comunitárias capacitadas? Os dois aspectos. Vamos ter professores também em algumas matérias e em outras a gente vai pegar o pessoal, por exemplo, da nossa área cultural aqui, pessoal do teatro, a poder capacita, prepara e vai nos ajudar na educação integral. Pessoal do esporte, aquele que já tem um trabalho social na própria comunidade, capacitado, ele vai cuidar da criançada e fazer educação integral num período complementar. Isso torna economicamente mais viável de ser feito. A gente trabalha com pessoas da própria comunidade que preparadas vão dar atenção para as crianças. Eu quero insistir ainda nessa questão, porque é uma meta ousada, né? Tem o custo, né? Tem o custo de remunerar essas pessoas, de capacitar essas pessoas. E vale lembrar que o município está com a questão da folha de pagamento no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Então, não tem mais capacidade de endividamento. Tem segurança, tem merenda, tem alimentação, enfim. Quanto que isso custaria mais para os cofres públicos? O Renato, é plenamente administrável. A gente pode atuar com recursos de outras áreas, de esporte, de lazer, de cultura, com recursos estaduais, com recursos federais. Esse modelo que eu defendo, que não importa a construção de novos prédios, que não importa em dobrar a rede de professores, é um modelo economicamente viável, efetivo, para fazer funcionar com relativa rapidez. O que não pode é acontecer como está hoje.
por exemplo, a gente vai em qualquer comunidade carente, hoje eu e o João tivemos ali na região do Morro da Caixa do Estreito, e crianças jogadas em todas as esquinas do lado do traficante. Eu presenciei algo na Vila São João que me marcou muito nessa campanha. A gente entrou numa viela, quando entramos à esquerda, tinha um menino de 14 anos, com um cigarro de maconha na mão, eles não viram que a gente tinha chegado, passou por um outro menino de 8 anos, mais ou menos, estava do lado, e um mais ou menos com 4 sentado do lado. Então, a gente tem que agir rápido. Se for esperar fazer concurso, se for esperar fazer um sistema perfeito de educação integral, vai demorar muito tempo. Essa educação integral mais rápida, mais efetiva, já foi premiada pela ONU, essa experiência, outras cidades do Brasil adotam, e nós vamos fazer já no primeiro ano de governo, começar a estruturar a educação integral. Mas em 4 anos, o senhor acha que dá para fazer com que isso atinja toda a rede? Não. Em 4 anos, nós vamos atingir os 20 bairros mais vulneráveis socialmente da cidade. Vamos começar por prioridade, os 5 primeiros mais vulneráveis e, na sequência, por grau de vulnerabilidade. Agir primeiro onde há maior necessidade. É uma medida absolutamente que nós podemos atingir, realista, mas tem que começar a fazer. O que eu não vou é me omitir e esperar ter o recurso orçamentário ideal para começar a agir nessa área. Ainda pegando esse gancho da questão da educação infantil, pela relevância que o assunto está tendo, tanto na sua campanha quanto no debate eleitoral, a questão de vaga nas creches é o problema mais grave de Florianópolis hoje, na opinião do senhor? É um problema que atrapalha a família inteira hoje. Porque é o seguinte, quando uma mãe não tem vaga na creche, ela tem às vezes que se demitir, e aí você gera, para cuidar da criança, você gera um problema econômico, social na família. A mãe que não consegue parar de trabalhar, deixa a criança em condições não ideais. Você vê criança de 10, 11 anos cuidando de criança de 2, 3 por falta dessa situação. Então a questão da creche ela é muito importante do ponto de vista social. E tem outra coisa, a criança do 0 a 6, que não é estimulada na educação infantil, quando ela vai para o colégio, ela já tem uma dificuldade maior de aprendizado que a outra que frequentou. Então você gera muitas vezes uma dificuldade de aprendizado que pode prejudicar todo o desenvolvimento dessa criança. O senhor acha viável implementar alguma dessas políticas já em 2013, exatamente com toda essa questão da falta de recursos? Sim, acho pela seguinte questão. Há um financiamento que vai garantir aí cerca de 4 mil vagas, mas de creches novas que vão ter que ser construídas, mas eu defendo outra questão. A gente aumentar o número de convênios com entidades não governamentais, com conselhos comunitários, com associações de igrejas. Há muita área importante de Florianópolis hoje vazia. As creches comunitárias que atendem, por exemplo, na região do Saco dos Limões, ali uma creche comunitária que atende 300 crianças. Porque não tem uma creche que atenda ali, só a comunitária atende. Ela poderia atender até mais crianças, mas as 300 que ela atende já é com dificuldade, com pouco apoio da prefeitura. Então, conveniando com creches comunitárias, a gente vai poder ampliar muito, logicamente que exigindo protocolos de atendimento, número de crianças por sala, de merenda compatíveis com aquilo que determina as normas atuais. A gente, com essa agilidade, ampliando parcerias, certamente no primeiro ano eu quero começar a criar novas vagas em creche. No Diário Catarinense, a tua pergunta, o Piara. Ô Renato, candidato, nessa parte de educação, um dos seus adversários promete distribuir tablets para os alunos da rede municipal. O que o senhor acha dessa promessa? Ela também pode fazer parte do seu plano de governo? Meu plano de governo não entra porque eu creio que essa é uma falsa prioridade. Numa cidade em que tem criança de 8 anos usando droga à luz do dia, onde tem milhares e milhares de mães que não conseguem trabalhar e ter creche para deixar o filho, eu acho que o tablet pode ficar para depois, a outra prioridade. Eu quero avançar aqui na questão da saúde. O senhor defende no seu plano de governo mutirões bairro a bairro. Isso não é um paliativo, na medida que faltam médicos, inclusive, hoje na rede. E que reclamam muito, e principalmente em função da baixa remuneração, que é a principal queixa. Vamos por ordem de prioridade. Primeiro, recompor o número de médicos na rede municipal hoje é urgente, em função da baixa remuneração. Isso eu tive com os médicos, conversei com eles. Tem médico hoje optando por ir trabalhar em São José, em Palhoça, para ganhar um pouco mais e deixa de trabalhar em Florianópolis. Então, todo posto de saúde da cidade hoje falta médico. É impressionante. Então, recuperar a remuneração. Se São José e Palhoça conseguem pagar um salário melhor que Florianópolis, a gente tem que conseguir pagar aqui também. Esse é o maior orçamento da região, né? Então, recuperar o quadro de médicos é emergencial para normalizar o sistema, que hoje está deficitário. A partir da recuperação do quadro de médicos, nós vamos precisar ter mais uma equipe reforçada
para fazer sim um mutirão bairro a bairro. Por quê? Porque as filas são muito grandes hoje, principalmente especialidade. Você pega aí uma especialidade como dermatologia, chega a ter 2 anos de espera por uma consulta. Enquanto não tiver um mutirão que... 2 anos não existe, né? 2 anos por uma consulta, não existe. A pessoa vai dar outro jeito ou não trata, né? Não trata. Imagina, daqui a pouco, se a pessoa está com uma mancha na pele que pode ser um câncer de pele. Em 2 anos, né? Ela morreu. Então, isso é muito sério. Então, depois de recompor o número de médicos necessários, vamos ter mais equipes sobressalentes para ir, primeiro, sempre priorizando onde está pior, nas maiores filas e zerando a fila, porque não adianta só normalizar o número de médicos. Como a fila já existe, o paciente que vai entrar hoje já entra lá atrás. Então o sistema está sempre travado. Então, normalizar o número de médicos e ter sim um mutirão bairro a bairro para ir zerando as filas e aí a gente entrar em números mais civilizados de espera. A espera sempre existe, agora a espera de 2 anos por uma consulta é absurda. Pois não, Piara? Esse fenômeno de médicos nas cidades vizinhas ganharem mais do que na cidade maior da região, ele se repete em outros lugares. Em Joinville acontecia a mesma coisa. O candidato tem ideia de quanto precisa reajustar os salários dos médicos para que trabalhar para a Prefeitura de Florianópolis seja atraente para a categoria? Olha, a primeira coisa que a categoria nos pede hoje há um desconto salarial, segundo o Sindicato dos Médicos ilegal, que representa aí algo em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 e que hoje é a grande razão da fuga de médicos. Então, até restabelecer a legalidade, interromper esse desconto inicialmente, não sei se só isso vai ser o suficiente, podemos ter algo a mais para compor, mas eu quero sentar com o sindicato de médicos, conversar, de cara já, retirar esse desconto que os médicos vêm recebendo e aí estabelecer uma política de plano de cargos e salários em longo prazo que possa dar ao médico que trabalha na rede pública de Florianópolis condição de saber quando vai ser sua remuneração em relação ao futuro. Mas não são só as outras prefeituras que competem pelos nossos médicos, também a rede privada compete. Então, o salário não pode ser muito desproporcional. E uma outra coisa que é muito ruim é que o médico, quando ele já está inserido há 2, 3 anos numa localidade, ele já conhece os pacientes. Até o diagnóstico dele é mais rápido. Então, uma rotatividade de médicos ela é muito prejudicial ao sistema e nós temos que interromper isso. Mas a gente volta àquela velha questão, candidato. Dinheiro, de onde buscar esse recurso? Eu vou te dizer onde é que a gente vai começar a tirar o dinheiro. Primeira coisa, Florianópolis hoje aí tem, segundo estimativas, os números não são muito claros nem muito abertos, até porque a transparência não chegou muito na prefeitura ainda, mas estima-se em cerca de 600 cargos comissionados em Florianópolis. Para mim é um absurdo. Entre 400 e 600. O governo do estado tem 1.400. Olha só, se a gente chegar em 600 em Florianópolis, olha que absurdo. Então, vamos levar isso para o mínimo necessário, vamos enxugar muitos cargos comissionados. O senhor pode assumir aqui um compromisso, se o senhor ganhar a eleição, de limitar em tantos cargos comissionados? Olha, na pior das hipóteses, pela metade. Na pior das hipóteses, vou tentar enxugar mais ainda. Eu quero levar o mínimo necessário, até porque eu quero devolver as funções de chefia e de diretoria para o funcionário público municipal. O funcionário público municipal hoje está decepcionado. Há pessoas ali com curso superior, especialização na área em que atuam, e vem alguém sem nenhuma qualificação de fora ocupar a chefia, só porque trabalhou para alguém politicamente. Tem que interromper esse ciclo, a gente tem que valorizar o profissional de carreira, tem muita gente qualificada na prefeitura, né? Houve um tempo em que se dava curso superior, a oportunidade de cursar um curso superior para o funcionário da prefeitura, hoje não há mais. Então, trazer de volta energia para o funcionário efetivo e limitar ao mínimo o número de cargos comissionados, certamente a gente começa a economizar para aplicar naquilo que é prioritário, que é o atendimento de saúde, que é aumentar a vaga em creche. Agora, os especialistas em orçamento, eles apontam que, embora tenha até uma comoção quando a gente fala até tem um apelo, né? As pessoas concordam com essa tese de reduzir e enxugar o quadro de funcionários, especialmente cargos comissionados, mas o impacto ainda é mínimo, né, no orçamento do município. E o que eu tenho escutado muito, isso com relação a uma crítica feita a todos os candidatos, o candidato César Souza, é que o seguinte, Martim, não sei se você percebe isso também do público, a voz das ruas, né? A voz das ruas. O que eu tenho percebido é o seguinte, né?
As pessoas me comentam o seguinte: Renato, eu estou escutando muita promessa, estão prometendo muita coisa e depois não vão conseguir executar porque não tem dinheiro. O senhor falou, eu quero insistir um pouco mais nessa questão de orçamento também, que o senhor falou em remunerar melhor o médico, em contratar mais equipes, em escola em turno integral, em 20 escolas em 4 anos, enfim. É possível executar tudo até isso? Porque tem um orçamento para isso? Até para que não se adote aquele discurso tradicional. Depois vamos fazer isso, isso e aquilo, logo depois que ganha a eleição, não, mas agora a caixa está quebrada, está zerado, não tem o que fazer e a partir daí se posterga todas as promessas. Olha, quem vem acompanhando a eleição percebe que eu venho tendo muita responsabilidade naquilo que eu me comprometo em realizar. E tudo aquilo que a gente está se comprometendo com a sociedade é possível de ser realizado. Há 2 aspectos aí para a gente aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura. O primeiro é de gestão. Tem muito espaço para melhorar a gestão em Florianópolis. Eu conheci o gabinete de gestão do governador Eduardo Campos em Pernambuco. Para mim é uma referência de qualidade. Também tive a oportunidade de conhecer o projeto de gestão do prefeito Eduardo Paz no Rio de Janeiro. Lá há muito controle, o gasto é focado. Cada ação e subação tem um responsável, tem prazo, tem meta, tem acompanhamento. A máquina pública está andando. No Brasil já tem exemplos de onde a máquina pública consegue avançar e andar. Programas estruturados, bem feitos. Então, nós vamos investir muito em gestão. Eu tenho certeza que com mais gestão dá para aproveitar melhor o recurso todo da Prefeitura. Esse é um ponto, mas só isso não resolve. O segundo, Florianópolis, agora que foi receber, depois de 8 anos, um financiamento internacional para a área de educação agora. Mas tem muito espaço ainda para a gente avançar nessa área. Blumenau conseguiu 120 milhões de reais para aplicar no transporte coletivo. E as estimativas que nós temos, Renato, é que Florianópolis hoje tem cerca de 830 milhões de reais de capacidade de contração de contrair investimentos externos e até nacionais não utilizáveis. A lógica entre o poder público federal e estados e municípios inverteu. Não é a proximidade com o presidente, ser amigo ou não ser amigo que vai resolver. Resolve é ter projeto, bom projeto, capacidade de execução, acompanhamento. E a gente vai realmente transformar a Prefeitura numa usina de bons projetos no ano que vem e buscar esse recurso que está muito disponível, tanto do ponto de vista federal quanto internacional, em função da baixa dos juros no mercado internacional. Conversas Cruzadas, especial aqui na TV Com e também na Rádio CBN Diário, eleições 2012. Hoje está aqui conosco o candidato César Souza Júnior. Vamos para um rápido intervalo e até já. Conversas Cruzadas, especial aqui na TV Com, eleições 2012, a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Hoje está aqui conosco o candidato César Souza Júnior. Participam da entrevista no Diário Catarinense o colega Upiara Boschi e aqui no estúdio conosco o Rafael Martini. E aí, Martini? Candidato, tanto o senhor quanto o seu candidato a vice são 2 jovens candidatos, né? Mas que representam, seus partidos representam tradicionais forças políticas aqui de Santa Catarina. O que é, objetivamente e na prática, o que é que o senhor faria de diferente, ou fará, caso vença a eleição, que os seus partidos e as forças políticas anteriores não fizeram em Florianópolis? Olha, eu não tenho nenhum problema de estar acompanhado das forças políticas que já prestaram serviço à cidade. Eu prefiro ter parceria de forças políticas tradicionais, até do que está acompanhado do Zé Dirceu ou da turma do Mensalão. O que a gente tem que fazer aqui em Florianópolis hoje é realmente aproveitar aquilo que de bom foi realizado, há boas experiências. A cidade teve avanços, senão não seria cidade tão admirada pelo Brasil, mas tem um olhar para o futuro. A gestão pública mudou muito. Florianópolis não vai voltar a ser aquela cidade bucólica dos anos 80, 70. É uma cidade diferente hoje, com novos desafios e que tem que ser encarados à luz da modernidade. É isso que a gente representa, poder realmente olhar para trás, ver o que de bom foi feito e se inspirar nesse amor, nesse carinho pela cidade, mas olhar para frente, para o futuro e ver que agora a administração pública precisa de gestão, de organização, de bons projetos, mas também de um olhar humano para as pessoas, uma compreensão da cidade. Qual seria objetivamente a primeira ação que o senhor imagina, se pegando no momento que recebeu a chave, que aliás, de prédio que não existe, de uma sede que não existe, uma das poucas capitais do Brasil, o senhor vai receber uma prefeitura que não tem sede. Tem que pensar essa questão também. A primeira ação mesmo é interromper esse processo de crescimento descontrolado da cidade, de inchaço da cidade. Nós não podemos admitir Florianópolis autorizar num único ano, gente,
147 prédios. Isso não está certo. Se mantiver esse ritmo, vamos calcular aí, em 4 anos vai ter quase mais 600 edifícios em Florianópolis. Simplesmente não suporta. Cada novo empreendimento tem que ser a sua avaliação muito bem pensada na cidade. Se a gente permitir que esse Florianópolis chegue, como defende, inclusive uma candidata que disputa essa eleição, que tenha 1 milhão de habitantes em 2030, não vai ter obra, não vai ter elevado, não vai ter nada que resolva. Tem que haver uma limitação do crescimento da cidade para que ela possa se desenvolver e não inchar. Eu creio que esse é o primeiro desafio, é colocar ordem nessa situação, a prefeitura passar a exercer a sua autoridade e começar também a ter mais organização naquilo que se planeja para o futuro da cidade. O que é a formação de um fundo de segurança? Nós temos aí esse problema da criminalidade, o avanço da criminalidade. Os nossos telejornais parecem, inclusive, feitos pelo telespectador, que envia imagens de gravações, de câmera escondida e monitoramento eletrônico, lojas de conveniência. Toda hora é assalto, são agressões e por aí vai. E esse problema do aumento da violência assusta todos nós. Candidato, o que é o fundo de segurança? Qual é o lastro dele? De onde é que vêm os recursos e para que seriam utilizados os recursos? Esse fundo, basicamente, para que a gente possa captar, do ponto de vista federal, recursos que existem para a segurança naquilo que o município possa exercer. Eu acho que certamente a gente sabe que a segurança pública é uma função do governo do Estado, mas o prefeito pode sim fazer muito nessa área e a gente vai procurar fazer, captando recursos, aplicando sim na Guarda Municipal, tirar a metade da Guarda Municipal hoje que está trancada em gabinete, vocês sabiam disso? Metade da Guarda Municipal hoje não está na rua, ela está trancada em gabinete. Se não me engano, parece que só na comunicação social tem 8 guardas municipais. Isso é função para jornalista, não é para a Guarda Municipal. Então, só aí já vamos colocar mais de 70 à disposição da cidade. Na comunicação você vai abrir umas vagas, então... Não, eu acho que a comunicação é para jornalista, gente, não é para a Guarda Municipal. A Guarda Municipal é para estar na rua apoiando o cidadão. E focar a ação da Guarda não na arrecadação, A gente, às vezes, tem que sossegar um pouquinho o talãozinho de multa e cuidar da criança na porta da escola. E a nossa meta é, em 4 anos, dobrar o efetivo da Guarda, para passar para 300. E, além disso, aí voltar no nascedouro da questão da criminalidade, que é a atenção social, que é a educação integral nos 20 bairros mais carentes da cidade, porque não adianta também só tratar da causa, não só tratar do efeito, não tratar da causa. E a prefeitura tem uma grande responsabilidade de oferecer alternativas à juventude de esporte, de lazer e de cultura. O senhor falou aqui em sossegar um pouquinho na questão das multas. E falar em multa não é uma atitude simpática, para o eleitor. Mas é preciso que haja fiscalização no trânsito, A violência no trânsito em Florianópolis é um negócio absurdo. Estamos há mais de um ano com a Beira-Mar, Beira-Mar Norte, sem nenhum tipo de fiscalização. A violência no trânsito é um negócio gritante, Tem um discurso da indústria da multa, eu prefiro falar indústria da infração. O senhor defende a volta dos radares aqui? Olha, eu creio que a gente precisa sim fiscalizar nossas ruas, a gente precisa fiscalizar os nossos semáforos. Agora, uma coisa importante, é o viés que se dá para a atuação da Guarda. O viés tem que ser de proteger o cidadão. Uma coisa que tem que ser feita em Florianópolis e que não se faz hoje, e em outras capitais do Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro avançou muito com a lei seca. É blitz, a saída das baladas em Florianópolis. Hoje a gente anda à noite, você não vê um guarda, não se vê uma proteção do cidadão nessa situação. E a gente sabe que a embriaguez está diretamente relacionada com os acidentes fatais, em sua grande maioria. Então, acho que fiscalizar, ter blitz que orientem o cidadão, e a gente tem que agir nessa área, porque realmente é uma das maiores causas de morte, os números são absurdos, e a gente tem que dar mais segurança para a população, principalmente combatendo o uso do álcool associado à direção. O Piara, no Diário Catarinense, a tua pergunta, Piara. Renato, candidato, eu gostaria de voltar para a questão política. Como telespectador de horário eleitoral, eu achei muito curioso que o candidato ele nunca respondeu diretamente críticas do adversário Jean Loureiro em seu programa, mas ele apresentou uma estratégia de fazer críticas a uma das adversárias, Ângela Albino. O candidato, o senhor está escolhendo quem vai, mirando já um segundo turno? Ô Piara, se você verificar a televisão hoje, inclusive, eu respondo uma crítica que o Jean me fez, quando ele colocou que eu não havia apresentado nenhum projeto para a saúde. Na verdade, eu apresentei vários projetos para a saúde, tanto é que a Justiça Eleitoral o condenou
e determinou a retirada da propaganda dele do ar e me deu direito de resposta. Então, quando a crítica realmente ela é feita, a gente responde. Eu não tenho essa de escolher adversário no segundo turno, não. Eu tenho repetido a todos que me perguntam, eu quero vencer o primeiro turno e quero agradecer, inclusive, a população que nos deu mais uma vez a liderança, né? E já uma posição muito favorável na simulação do segundo turno. Nós que estamos liderando todas as pesquisas nessa eleição, nessa campanha. Por isso eu tenho certeza que a nossa estratégia está correta, mas não tem que escolher adversário, não. A gente enfrenta quem vier e com muita confiança na vitória. Pois não, Piara. Nessa nossa conversa aqui, o senhor já fez 2 referências ao Mensalão para cá também, e é uma declaração dela da questão do 1 milhão de habitantes. O senhor acredita que são esses 2 projetos que vão se digladiar no segundo turno? E o que diferencia vocês, 2 advogados, 2 pessoas que entraram cedo na política, na visão de cidade? Olha, eu não vou falar de quem está ausente, eu acho que isso não é nem adequado. Esse momento vai ser no debate. O que eu quero deixar muito claro, que acho que o que diferencia essa eleição, primeiro é a questão das realizações, a consistência do trabalho parlamentar, a consistência de quem realmente fez coisas que impactaram diretamente na vida das pessoas. Eu acho que isso está muito claro em relação àquilo que já foi realizado e que a gente já fez. Mas eu não vou focar a minha eleição em críticas pessoais, eu apresento informações para que o eleitor possa comparar. Se não pudesse fazer a comparação de currículo e trajetória na eleição, quando é que você vai fazer isso? Agora eu tenho essa postura, a manterei durante a campanha. Agora o que não dá é para mudar no meio do caminho, né? Dizer que não vai bater em ninguém, que não agride e depois vir com comerciais altamente ofensivos. Aí é incoerência. Eu tenho coerência e desde o começo da campanha até o final mostrarei aquilo que realmente nos dá consistência e que o eleitor possa comparar trajetórias e fazer a melhor opção, já que é uma eleição muito importante para o futuro da cidade. Candidato, uma questão bem prática do dia a dia, que é a questão do IPTU. Nestes últimos 2 anos, a atual prefeitura, ela antecipou a cobrança do IPTU, pagamento em taxa única, para o dia 31 de dezembro, com um desconto aí superior a 20%, se não me engano. O senhor assume, isso, claro, obviamente fez isso para ter fluxo de caixa já no início do ano. O senhor assume dia 1º, ou seja, logo em seguida. O senhor concorda que nessa arrancada, em manter essa cobrança no ano anterior, ou no exercício do ano anterior, dia 31, para poder ter fluxo de caixa para a arrancada do seu governo? Olha, você pode ter certeza que essa não foi para o bem do cidadão que se fez essa mudança, porque ela complica muito a vida das pessoas. Você tem que praticamente pagar do ano anterior um tributo que é do ano subsequente. Isso é muito claramente uma tentativa de antecipação de receita para tapar buraco da administração. Creio que isso não é adequado. Eu vou procurar modificar isso para que se pague o IPTU no ano do exercício do imposto. Então, realmente, eu quero ter muita prudência ao assumir a prefeitura, verificar a situação dos compromissos correntes, mas creio que não é uma prática interessante se cobrar do cidadão no ano anterior, através do oferecimento de um grande desconto. O tributo deveria ser pago no ano seguinte. Então, isso a gente certamente vai rever. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com e CBN Diário, na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Está hoje conosco César Souza Júnior. Vamos para o intervalo e, em instantes, a gente volta com o bloco final. Até já. Eleições 2012, CBN Diário e TV Com, Conversas Cruzadas especial, na sequência da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Está aqui conosco o candidato César Souza Júnior. Candidato, nós temos um problema crônico na cidade, que é a questão do saneamento básico, né, da balneabilidade. Qual é o projeto do senhor? Hoje nós temos aí um contrato com a Casan, e ainda nós temos as ligações clandestinas, que é um problema que existe há anos e anos. Eu moro em Florianópolis há 16 anos, se fala em fiscalizar, mas nunca se resolve esse problema. Como é que... E os pontos impróprios da Fátima nunca mudam, né? O negócio nunca muda. Qual é o caminho para isso? Qual é a resposta? Eu quero dividir em 2 aspectos a questão do saneamento. O primeiro deles é um aspecto que é de inteira responsabilidade da Prefeitura, que é a fiscalização. Tem muita área hoje em Florianópolis que tem rede de esgoto passando embaixo, né? Passa lá a rede, ela vai para o tratamento e as pessoas não colocam na rede de esgoto, optam pela rede pluvial, muitas vezes até para não pagar a taxa de esgoto. Então a gente tem que fiscalizar.
A gente já houve em Florianópolis aquele robô com câmera que ia dentro do tubo e verificava a ligação clandestina. Tem que voltar essa fiscalização com tecnologia, porque quem, tendo uma rede coletora de esgoto na frente da sua casa, opta por colocar aquele esgoto na rede pluvial, e a rede pluvial é para chuva. Onde é que vai dar a rede pluvial? Vai dar no mar, vai dar no mangue, vai dar no rio. Comete um crime contra a cidade. Tem que fiscalizar e tem que punir. E isso não é da Casan, não. Isso é da prefeitura. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Principalmente em relação a lugares como Alagoa, né, como Canasvieiras, como Ingleses, que já nos preocupam muito. O outro aspecto é o volume de investimentos da Casan, que até hoje não tem sido suficiente. Há um contrato, e é bom deixar claro para as pessoas, a Casan, ela é uma empresa que tem a delegação, a concessão da prefeitura para executar o serviço, mas o serviço é municipal. O que falta hoje em relação à Casan é meta, é prazo, claro, objetivo e mensurável. Eu vou dar metas à Casan, vou estabelecer prazo para os investimentos para que eles sejam de fato cumpridos e acompanhados pela sociedade. E não é pelo fato de eu ser o partido do governador que eu vou deixar de cobrar a Casan. E se a Casan não apresentar serviço à sociedade, pode até eventualmente dar lugar a quem o faça. Né? Não tem nenhum problema, a gente tem que cobrar muito fortemente. A Casan conseguiu alguns financiamentos importantes, está com a capacidade boa de investimento. Vou dar oportunidade para a Casan trabalhar, mas com meta e com prazo. Nós temos mais 3 minutos, Martini. Discurso muito parecido com o candidato Elson Pereira, do PSOL, de ontem, né? Na entrevista de ontem aqui, né? Sim. Candidato, rapidinho, o senhor foi durante pouco mais de um ano secretário de Estado, Cultura, Turismo e Esporte. Questão turismo, especificamente. Teve alguns projetos na secretaria ali que chegou a andar, a questão para se desenvolver o projeto de um pier de atracação, que seria um grande pier ali no norte da ilha, mas infelizmente bateu na trave, o Ministério do Turismo acabou não liberando dinheiro e tudo mais. Por que é que até hoje uma ilha com característica turística não possui um pier, não possui um trapiche, não possui uma marina, não possui uma estrutura para o turismo náutico? Eu não sou daqueles que acham que o turismo de transatlânticos é ruim para a cidade. Tem gente que contesta se não é bom para o setor hoteleiro, pelo contrário. O turismo de navios é o que mais cresce no mundo. E ele tem uma característica de ser um turismo que traz o turista por um dia para a cidade e esse turista depois volta. E para Florianópolis tenho certeza que vai voltar. Então tem que ter o pier de atracação de navio de cruzeiro. Ele é um projeto que já foi estabelecido entre a Secretaria de Turismo e o Ministério do Turismo. Nós pagamos a nossa parte e o Ministério não honrou, deu calote. Eu, como prefeito, vou retomar esse projeto. O projeto avaliou que Canasvieiras é o lugar mais adequado para receber o pier. Há um problema sério de retroárea, que é a área que precisa ser feita as aduanas, o estacionamento, né? Isso nós vamos precisar fazer aí uma parceria, talvez até com uma própria área do Sapiens Park. Há alguns projetos embrionários nesse sentido, mas eu vou animar para que a gente possa ter o pier de atracação de navios de cruzeiro como uma parceria público-privada. Há empresas interessadas em investir. Eu fui procurado por várias empresas quando era secretário, empresas nacionais, internacionais. É viável em Florianópolis e tem que acontecer. É uma ponta que está faltando no nosso turismo e o prefeito, a ele cabe animar, cobrar do Ministério, cobrar do Governo do Estado e botar para frente esse projeto que realmente é absurdo. A gente vê Porto Belo recebendo um grande número de navios, São Francisco do Sul, até em Bituba, e a gente não recebendo nenhum. Candidato, nós temos mais 1 minuto até o final do programa. Esse é o espaço para o senhor e as suas considerações finais. Bom, quero agradecer aqui a oportunidade, né? Cumprimentar Rafael, Renato, todos que nos acompanharam, você que está em casa aí nos acompanhando, reta final de campanha. E eu quero aqui, primeiro agradecer a você que mais uma vez, na noite de hoje, nos deu a liderança nas pesquisas. Todas as pesquisas realizadas agora, a gente está na frente. Isso é demonstração de confiança e a gente tem certeza que a mensagem que nós estamos passando está sendo bem compreendida pelas pessoas. Agradecer que você tem recebido a mim, ao João, de maneira tão calorosa as nossas caminhadas, com tanta energia, com tanto otimismo. Eu quero convidar você a construir, junto com a gente, uma cidade mais humana de verdade, que respeite as pessoas e que tenha confiança no futuro novamente. Por isso eu peço o voto no 55, César prefeito, João Amin vice, para que a gente possa fazer dessa cidade cada vez mais um lugar que nos orgulhe de viver e que a gente tenha confiança no nosso futuro. Muito obrigado. Candidato César Souza Júnior, obrigado pela sua atenção aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. O Piara, obrigado, boa noite. Renato Martini, candidato. Martini, obrigado pela tua atenção e até amanhã. Boa noite. Amanhã nós estaremos aqui na presença da candidata Ângela Albino, do PCdoB.
Conversas cruzadas aqui na CBN Diário e TV Com Eleições 2012. Até amanhã. Tchau.